Oi, meu bem, sejam bem-vindos a mais um Protagonizando. Estamos aqui com uma convidada mega especial e única. Eu estou até tipo, o que que eu vou perguntar pra essa mulher? Porque eu sei que eu sempre falo que é polêmico, mas dessa vez realmente é polêmico. E eu quero que vocês fiquem do início ao fim e que, sem sombra de dúvida, compartilhem esse conteúdo com as suas amigas, com mulheres que vocês conhecem, porque é um tema delicado e que vai ajudar a direcionar essa mulher nas suas decisões, ok? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. O Protagonizando, ele é para quem gosta de mentalidade, moda e assim por diante, negócios e tudo, né? Porque era só moda e agora eu falo de tudo. Tem uma pessoa que está se formando em psicanálise, né? Então, a pessoa só tá interessada em assuntos da mente agora. Vocês perceberam isso? Enfim, se inscrevam no canal e sem muitas delongas, a nossa convidada de hoje é a Paula, a outra. Ah, Isso, certinho. acertei! Sexóloga e psicanalista. E o tema do nosso assunto, do tema do nosso episódio é como superar abusos sexuais. Paula, seja muito Muito bem-vinda. obrigada. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar. Eu fico muito à vontade quando eu falo com mulheres e para mulheres. Eu atendo todos os públicos lá na clínica. Eu atendo adolescentes, homens, mulheres e casais, porque eu sou terapeuta de casal também. Ah, que legal. Então, eu atendo todos os públicos, mas com mulheres eu me sinto muito mais à vontade de falar, então é muito tranquilo para mim. E teu público é mais feminino, né? É, Então a gente tá junto aí nessa. tem muitas mulheres aí que gostam de acompanhar. E eu acredito que falar sobre sexo ainda é um tabu, né? Gigantesco. Uhum. Todo mundo fica meio. Meu, você fala de sexo na internet? Eu já ouvi relatos de pessoas que eram próximas a mim e eu percebi que se afastaram de mim um pouco. E esse afastamento foi devido ao tema que eu levo na internet, né? Fala, nossa, mas ela só fala que sem vergonha. Foi muito engraçado. A pessoa falou assim, nossa, mas que sem vergonha. Ela fala de sexo na internet. Falei, mas eu falo sem vergonha mesmo, não tenho problemas com isso. E gente, sexo foi criado por Deus, tá? Só pra vocês saberem. Foi Exatamente. criado por Deus e a gente às vezes que não entende, né, o negócio ali, Uhum, que a maioria de nós, eu acho que a maioria não entende direito, né? exatamente. E eu costumo dizer, eu falei numa igreja certa vez sobre esse tema. E aí eu falo assim, Deus é tão perfeito, né? A gente crê que Deus é perfeito, que ele fez tudo no nosso corpo e tudo mais. E eu falei assim, o homem ele usa o pênis dele para a relação sexual, mas para urinar, e também é onde ele tem o desejo, né? E Deus fez o clitóris exclusivamente para Para a mulher. para a mulher. Só tem uma única função o clitóris, que é dar prazer para a mulher. E a gente fica aí demonizando a relação sexual. Olha só, é verdade, eu não tinha parado pra pensar nesse ponto de Exatamente. vista. Então só tem essa função? O Só o clitóris só tem essa função, Que que é nos dar prazer. legal! Olha E é o só. único órgão no corpo, tanto da mulher, é óbvio que só a mulher que tem, que não envelhece. Então, você pode ter 90 anos, seu clitóris vai estar igual quando você tinha 20. E a mulher tem prazer da mesma Da forma, do mesma mesmo forma. jeito. Exatamente. Exatamente. Olha, não sabia disso, O não, hein? prazer está muito ligado à mente do que ao corpo. Fantástico. Muito legal. E, Paula, fala pra gente a questão de o que tem a ver a terapia com o sexo, né? Como que você chegou nessa questão de se tornar sexóloga Uhum. e terapeuta? Você estava comentando que antes você era cabeleireira, né? Isso. Conta um pouquinho disso pra gente, Tá. pra... Eu era cabeleireira, eu tinha um salão e há muitos anos eu atendia muitas mulheres no salão e eu escutava muitas histórias, né? Então sempre ouvi muitas histórias de mulheres. E quem que não vai no salão para reclamar do marido? Então, nessa época eu fiz uma transição de carreira. O meu filho teve depressão e eu decidi começar o meu processo terapêutico, porque eu entendia que eu precisava de terapia para ajudá-lo de maneira mais efetiva. E aí, Hum, no processo terapêutico, eu descobri que eu não queria mais ser cabeleireira.
eu amei, eu me apaixonei pela psicanálise e eu comecei a fazer análise. E foi quando eu decidi, comecei a pesquisar sobre, e eu tinha muita vontade de estudar, mas não para trabalhar com isso. O meu intuito era ajudar outras pessoas, né? Ajudar a outras mulheres a ouvi-las melhor. E aí foi quando o Denis me chamou, o dono lá da clínica me chamou para trabalhar com ele. Aí ele foi me orientando, ó, você vai fazer curso disso, disso, disso. Foi me orientando e hoje eu tô aqui atendendo um grande público, né? Mas foi graças a algo ruim, que foi a depressão do meu filho. E aí eu entrei nessa área. E quando eu comecei a estudar psicanálise, eu decidi que... Falei, meu, tudo tem a ver com a sexualidade. Muitos traumas têm a ver com alguns abusos. E eu comecei a entender o que as clientes do salão queriam dizer naquela época. Porque eu achava que era só uma reclamação do marido, era só uma falta de libido, era só uma falta de vontade de ter relação com a parceria dela. E aí... E depois eu ficava relembrando as histórias, pensando, nossa, isso era por causa disso, era por causa daquilo. Então, muitas vezes a gente acha que nós, mulheres, a gente tem menos desejo sexual que os homens, e às vezes a gente tá só cansada. Só lavou, passou, cozinhou, cuidou de filho, a gente tá só cansada, só exausta. A gente teve que tomar um monte de decisão durante o nosso dia, e aí chega à noite e a gente não tá disposta a ter relação sexual. Então, Sim. será que essa mulher, ela está com falta de desejo ou ela está cansada? Precisa levar isso muito em consideração. Nossa, que legal. E a psicanálise, ela, eu acho que é assim que acontece com todo mundo, né? Uhum, Não é possível. Quando você começa a entender um pouquinho mais sobre a sim, mente, gera um desejo de entender mais, né? uhum, E exatamente. abandonar o que você já conhece e entrar. Sim, sim, exato, exato. E entende-se, é muito engraçado que quando eu vou a algum churrasco, algum almoço que tem mais pessoas que não me conhecem pessoalmente, e elas falam, meu, você é sexóloga, que legal, você só atende mulher. Eu escuto muito isso dos homens. Você só atende mulher, né? Eu não, quem me procura como sexóloga são homens, né? Porque a mulher, eu costumo dizer que a mulher tem relação sexual sem desejo tranquilamente a vida toda, porque ela aprendeu que ela precisa fazer isso para não perder o marido, para não ser traída, enfim, por diversas pessoas tem essas crenças limitantes. E o homem não, se ele não tiver desejo, não dá pra ter relação Não dá sexual. pra ter, né? Exatamente. E é muito verdade isso, que entanto, se o homem não tá afim, não vai rolar Não vai rolar. nada. Exatamente. E a mulher rola. E os homens te procuram tranquilo. Tipo, Não ou é tão eles tranquilo, eles chegam meio, eles meio não tensos. começam com esse assunto. Alguns Ou começam com esse assunto. é, Alguns começam com esse assunto e alguns me procuram porque, olha, ou eu quero muito, ou eu quero pouco, ou não, de repente eu tenho uma disfunção, ou alguns homens acham que tem ejaculação precoce e não tem, não é precoce, é rápida. Então tem várias coisas, várias questões que a gente vai trabalhando. E é que legal. educação. Educação sexual é tudo. Educação sexual. Agora vai ser uma pergunta de uma estudante de psicanálise, tá? Legal? Como foi, assim, no começo que você começou a atender e já veio perguntas assim? Tipo, De você lembra de sexualidade? sexualidade? Já teve no começo, quando você Bem no comecinho? é. Como que você. Sim, sim, teve. Inclusive, foi uma das minhas primeiras pacientes. Ela trouxe algumas perguntas, algumas questões de cunho sexual. E eu falei, caramba, meu, faz todo sentido com a psicanálise. E aí eu falei, eu preciso estudar mais sobre. E foi quando eu iniciei o curso de sexologia. Eu comecei a atender. Eu acho que 2 meses depois eu comecei o curso de sexologia. Foi muito legal. Então, assim, eu juntei tudo. E aí, o curso que eu fiz de sexologia, eu terminei ele super rápido, porque eu queria estudar de manhã, de tarde e de noite. Mergulhar no assunto. Mergulhar, porque é muito interessante, é muito interessante. E casou muito com a psicanálise, né? Então, pra mim foi sensacional. Que Mas foi legal. tranquilo lidar com as perguntas no começo.
No começo, as queixas dos pacientes. A pergunta da pessoa, né, de estudante. Não. Se o Denis escutasse uma coisa dessa, eu ia falar, meu Deus do céu, ainda tá no primeiro semestre, ele... Isso é bom, é sinal que tá aplicada. Bom, a gente brincou um pouquinho antes de aprofundar, né, nesse Sim. assunto que ele é um pouco mais complexo, né? Como a gente falou, nós vamos falar sobre abusos sexuais. E eu gostaria, eu já passei por abuso, já, infelizmente, né, já passei por essa situação. E eu atendo mulheres na consultoria que já passaram também por abusos sexuais, abuso verbal também. Sim, E muitas mulheres, elas têm a dificuldade de cuidar do lado feminino delas por conta disso. sim, De não querer chamar a atenção exato. do sexo oposto. Por exemplo, engordam porque não querem serem notadas, porque quando aconteceu o abuso, era magra. Ela considera isso, né? Sim, Ou usa sempre roupas masculinas ou roupas muito largas por conta disso. E dentro do processo da consultoria, você vai investigando, perguntando, né? Mas por que que você gosta? Para entender se aquele mesmo faz parte do estilo esportivo que é dela predominante ou se ela admira um outro estilo, mas ela não consegue, não tem coragem de usar por alguma situação. sim. E aí, elas mesmo, por se questionarem durante a semana, se perguntarem, chegam nessa conclusão. Ah, Emily, será que tem a ver com algum abuso que eu já passei? Sim. Dos homens mexerem comigo na rua, coisas assim. Uhum. E aí entra em um meio de julgamento de si mesma, né, que acaba com a pessoa, né? Sim. Explica pra gente o que nós podemos fazer em relação a isso, né? Para cuidar disso, como procurar um profissional, como identificar o traço dessa pessoa que pode ser tem predisposição para ser um abusador, algo assim, Tá. que eu acho que vai ser interessante. Muito legal essa pergunta. É essencial porque nós mulheres a gente se culpa por tudo, né? Sim, A gente se culpa porque tá mal vestida ou porque tá bem vestida. Eu imagino que pra você mais ainda, né? Talvez você ouça isso, porque eu fui em tal lugar e eu me senti mal porque eu estava muito arrumada. Ou eu fui em tal lugar e eu me senti mal porque eu não estava muito arrumada, né? É muito comum isso. E a mulher se culpa porque, é sempre a culpa da mulher, né? A mulher traz isso com ela e ela ouve de outras pessoas. Eu ouvi relatos de pessoas que foram estupradas, por exemplo. Mas olha o short que ela tava. Porque ela quis. como se fosse a justificativa, né? Exato, Tipo, exato. Então a mulher se culpa muito. E o que você disse faz muito sentido. Ela engorda porque a gordura é a proteção dela. Ninguém tá vendo o corpo fantástico que eu tenho, né? Porque aí eu corro menos risco. corro menos risco. Tem a ilusão de que corre menos risco. E tem a ilusão de que o corpo magro é o ideal. E nem sempre é assim, né? O ideal é aquilo que faz bem para você, independente Sim. de como tá a forma do corpo. Tem muito a ver, as mulheres se culpam e aí querem se esconder por trás da roupa, porque eu não posso chamar atenção. E hoje o corpo é meu. Se eu quiser sair na rua de biquíni, não dá o direito de ninguém me tocar. Sim. Não é porque eu estou de saia que eu tô querendo, como algumas pessoas dizem. Ela tá querendo. E não é assim que funciona. Precisa procurar ajuda com terapia, né? E precisa de informação, porque às vezes essa mulher foi tocada, foi abusada, alguém passou a mão nela em alguma parte do corpo. E o abuso não precisa necessariamente ser partes íntimas. Tocou, sei lá, no bumbum, no seio. Não, às vezes a pessoa dá um carinho meio estranho na gente, não é? Sim. Alguns anos atrás eu peguei um metrô com uma amiga minha e veio um rapaz, estava alcoolizado, e aí ele veio e se esfregou o braço dele no meu. Gente, não parece nada, né? Esfregou o braço, não tem nada de cunho sexual. Na hora eu empurrei ele e aí eu
é engraçado que eu empurrei o rapaz, eu falei, meu, sai de perto de mim, não me toca, você tá pensando que eu sou o quê? Ninguém fez nada, metrô lotado, São Paulo, As gente. pessoas olham e acham que você é louca. Exatamente. E aí a minha amiga que tava comigo, ela me abraçou e falou, vem pra cá. E me acolheu, mas ninguém fez nada. Então, a gente precisa ter esse cuidado com o outro também, né? Sim. Quando a gente observa, porque às vezes a pessoa nem observou, nem percebeu. E a gente já viu com outros olhos. Então, ter essa empatia de ajudar outra pessoa, ó, toma cuidado, vem pra cá, né? Ajudar dessa maneira. Como que a gente percebe esse abuso? Não existe apenas o abuso sexual, tem o abuso emocional, psicológico, enfim, diversos tipos de abuso. Normalmente, se a pessoa traz uma piadinha de cunho sexual, tanto no trabalho, é um sinal de alerta, porque é um tipo de abuso, né? Você tá no trabalho e aí nossa, e essa roupa, e esse decote, e essa saia, né? Então, é um sinal de alerta. E depois que você já fica mais calejada no negócio, de tipo, perceber, conhecer esses abençoados, né? Sim, Vamos dizer assim ainda. Você já olha pra pessoa, você já fica, ai, que nojo, que raiva, né? exato. E se afasta. Já corta aquele vínculo ali na hora. E para algumas pessoas que não passaram, não ficaram atentas, né, àquela situação, Sim, acha que você está sendo extremista, né? sim, De se proteger em relação àquilo. exato, exato. Quem passou carrega esse trauma, mesmo que não doa, mas carrega esse trauma, né? Sim. E eu digo que é um trauma que vira um alerta, você fica alerta a tudo, né? Então é natural que isso aconteça como um mecanismo de defesa. Por outro lado, existe também o abuso conjugal, que não é falado, que é muito comum a pessoa, o marido, de repente, se masturbar e ejacular em cima da esposa, sem a permissão dela. Tudo que é sem a permissão do outro é um abuso. É um tipo de abuso, tá? Existem pessoas que foram estupradas pelo marido, mas não denuncia, porque é o meu marido. E isso eu fiquei impressionada, né? Porque eu não imaginava de abuso dentro do casamento. Sim, Então, eu acho que isso é uma maneira da gente abordar para a pessoa identificar se está acontecendo isso. exatamente. Quais são os principais fatores que envolvem isso? De, olha, pode ser que você esteja sendo abusada dentro do casamento. Tá. Uma questão de abuso é quando o outro, a parceria, meio que obriga essa mulher a ter uma relação sexual, fazendo chantagens, porque você não me ama, porque você não me deseja, porque se você não fizer, é por isso que eu vou procurar na rua. É muito comum ouvir isso, né? Então, é um alerta. O segundo alerta é o físico. Você não quer e a pessoa tá lá, arrancou sua roupa e foi. Você nem. E aí, às vezes, machuca, porque a mulher não tem a lubrificação. Porque pra ter lubrificação tem que estar excitada. E aí não tá, como que faz? Não faz, né? E aí acaba machucando, a mulher se sente suja, e aí ela se sente culpada. Muitas mulheres acham que são frígidas, né? Hoje nem usa mais essa palavra. Mas por quê? Porque é falta de desejo. E é muito comum em relacionamentos longos. E hoje em dia, em relacionamentos recentes também. É muito comum que a mulher seja estuprada e abusada. E qual seria o caminho para ajudar esse casal a mudar essa situação? Por exemplo, vamos supor, a mulher ama o marido, mas ela não sente o desejo. Sim. Vou usar termos bem leigos aqui que eu não Tá. domino. Tranquilo. Não sente o desejo. E o homem, ele quer. Só que ela quer, mas ela não sente vontade. Sim. O que já tem que ir para uma terapia de casal ou tem que fazer exames para ver se como que A primeira coisa que eu indico para todos os meus pacientes que trazem essa queixa, como estão seus exames clínicos?
precisa fazer um exame de taxa hormonal, porque às vezes é alguma questão de que precisa ajustar algum hormônio ali, alguma vitamina, alguma coisa assim. Mas 75%, mais ou menos 75% de toda disfunção sexual é emocional. Apenas 25% de falta de desejo sexual tem a ver com a medicação. Às vezes a pessoa toma ansiolítico, antidepressivo, remédio para hipertensão, alguns antialérgicos. Todos esses diminuem a libido. Nossa. Então, e aí se a mulher tá na menopausa ou no climatério, também diminui a libido. Então, se você não encaixou aí nesses 25%, procura ajuda que é emocional. E aí pode ser um trauma, pode acontecer alguma coisa nesse sentido aí. Tem mulheres, você conhece mulheres que tiveram dificuldade de buscar terapia por conta de traumas sexuais? Sim, sim. Algumas mulheres têm dificuldade e às vezes elas nem sabem que essa dificuldade de procurar ajuda está relacionada à questão de um trauma, tá? Eu vou falar aqui que minha paciente vai me ouvir. Eu pedi permissão para ela para falar sobre ela, tá? Mandei uma mensagem hoje, ela falou: "Não, leva a minha voz sim para outras mulheres". Ela passou por um processo terapêutico comigo há um tempo atrás, acho que um ano atrás, e ela parou. Nesse processo, nessa primeira vez que ela fez terapia comigo, ela me contou que ela foi estuprada, como foi o estupro, e eu perguntei para ela como que era a vida sexual dela. Ela falou: "É tranquilo, o estupro não me trouxe nenhum trauma e a minha vida sexual é tranquila". Inclusive, ela tem criança e tudo mais, então ela me trouxe isso. E aí ela parou a terapia. E ela voltou esse ano. E esse ano ela voltou e tratando questões do cotidiano dela, da vida, e voltamos a falar sobre o estupro. Coisas que ela me dizia não lembrar da outra vez, ela me trouxe muito, muito claramente, com muitos detalhes. E ela falou: "E isso tá atrapalhando a minha vida sexual, sim". Aí ela falou, e ela relata que quando ela faz alguma posição que ela não olha para o marido dela, ela lembra da cena. Porque o estuprador falava para ela assim: "Não olha na minha cara. Não olha na minha cara, senão eu te mato", com um revólver na mão. Então, era um trauma, era algo que trazia um bloqueio na vida sexual dela. A gente fez alguns exercícios, a gente foi tratando essa questão. E aí hoje ela tá assim com uma vida sexual mais ativa do que nunca. Que legal. Então, muito legal. E ela ressignificou todo esse trauma, mas com ajuda terapêutica. E a pessoa tem que estar disposta. E num primeiro momento, ela não estava disposta. Ou ela não sabia que ela estava traumatizada, tanto que ela trazia. Não me trouxe nenhum trauma Como isso. se fosse um mecanismo de defesa, né? Exatamente. Não estava preparada para lidar com aquilo, né? Exatamente, não era o momento. Aquele não era o momento. Tanto que quando ela me contou do estupro, nunca mais eu falei mais nada, porque ela não trouxe para a sessão. Não dá pra gente ficar puxando do paciente, né? Então ela nunca mais trouxe. Então eu volto a dizer que assim, o sigilo na sessão de terapia é absoluto. Eu estou trazendo isso porque ela me autorizou. E sem citar nomes, né? Sem citar nome. Então, assim, e aí quando eu mandei mensagem pra ela, eu ainda mandei assim: "Olha, eu vou te fazer um pedido, mas se sinta à vontade em negar o meu pedido, tá?" E aí escrevi: "Eu vou no podcast, vou falar sobre isso. Eu posso falar do teu caso?" E ela me disse assim: "Não pode". Eu falei: "Fica tranquila, não tem problema algum. Se você ficar incomodada, eu não falo, porque como a gente estuda bastante, tem muito estudo de caso. Então, eu estudo muitos casos dos cursos que eu fiz. Então, é tranquilo, tem outros exemplos. Ela falou: "Não, fica tranquila, pode levar a minha voz pra frente. E hoje eu me recuperei, graças à terapia, graças a você". Eu falei: "Não, a mim não, eu só fui te empurrando ali, né?" Quem fez todo o processo é o paciente, o processo é sempre do paciente. Mas foi muito legal, é uma história assim de superação fantástica que casou com o nosso bate-papo de hoje.
Nossa, e como que é, né? O corpo e a mente da pessoa, né? Sim, Se ela não tá aberta, não vai fluir. não vai fluir. E se a pessoa, ela conhece, ela sabe que ela já passou por algum trauma, né, Uhum. sexual, ela não precisa procurar a terapia já abordando sobre isso, né? Não, de forma alguma, de forma Porque às alguma. vezes a mulher ela pode sentir vergonha, né, de falar logo Exato. de Exato, a mulher tem muita vergonha e tem os tabus dela, né? Que cada um tem de uma maneira, mas tem alguns estudos de caso que eu participei, que não foram pacientes meus e, enfim, era do curso, que a pessoa foi para terapia e, e ela trazia algumas dores no corpo, algumas questões assim. E depois descobriu que ela tinha vaginismo, que é a contração muscular da vagina. E ela entende, aí a pessoa foi explicando o que que era o vaginismo para ela e indicou ela passar na terapia sexual, tá? E aí foi para terapia sexual, era um caso de terapia sexual, de um dos cursos que eu fiz. E na terapia sexual, por causa do vaginismo, descobriu que ela tinha sido abusada com 6 anos de idade. Olha como tem a ver, e ela nem lembrava. como? Agora eu fiquei curiosa. Tipo, ela Ela, foi pra terapia. ela fazia a terapia dela por conta de ansiedade, depressão, coisa cotidiana da vida. Ok, a vida dela era tranquila, ela namorava, ela, né? Era tranquila a vida dela. E aí, por causa das dores que ela tinha muscular. Durante a relação Não, sexual. não. Durante a vida, ela Ah, relatava assim: eu vou em tudo que é médico e ninguém descobre as dores que eu tenho. E aí o terapeuta falou assim, nossa. o psicólogo dela falou assim: ó, eu acho que você precisa procurar, foi investigar. Ela falou assim: ah, mas eu não vou ao ginecologista porque eu sinto muita dor no exame de toque. Aí ele falou, mas como assim essa dor? Não, é uma dor que não consigo que penetre nada, eu não uso absorvente interno, nem nada disso, porque eu sinto muita dor ao penetrar minha vagina, nem com o dedo. Aí o psicólogo já se ligou, encaminhou ela para terapia sexual, e na terapia sexual, qual que é o seu problema? Ah, eu tenho vaginismo. Ela Aí, foi com essa queixa com essa inicial. queixa, eu tenho vaginismo. As mulheres que têm vaginismo, que têm a contração muscular, elas precisam fazer terapia sexual, às vezes precisa tomar remédio psiquiátrico e fisioterapia pélvica. Então, é multidisciplinar, o tratamento é multidisciplinar. E ela foi com essa queixa. E na terapia sexual, ela lembrou, trouxe ao consciente que ela tinha sido abusada aos 6 anos de idade, que ela lembrou que ela acordou de noite e uma pessoa estava em cima dela beijando ela. Nossa. Ela não sabe se realmente de fato houve a penetração ou não, mas pelo menos até o dia que eu estava nesse estudo, ela não sabia se tinha havido a penetração. Talvez depois ela tenha lembrado ou não, né? Mas até onde eu sei, olha só que coisa. E com 6 anos, a criança ela nem não entende que o que é sexo, né? Eu imagino Exato. que ela não entenda Sim, ainda o que é de sim. fato Uhum. sexo, mas ela entende que tem alguma coisa acontecendo que não é comum, né? Que não é E, legal, sim. e que a cabeça dela Uhum. bloqueia, né? Tipo, ó, isso aqui Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Então, e a pessoa, a criança sabe, não é certo, não é certo. mas eu não sei o que é. Ela tem essa consciência, pelo menos a maioria das pessoas que eu estudei, elas tinham a consciência que não era certo, mas elas não sabiam o porquê que não era certo. É muito, muito comum. É, eu vou compartilhar um, um abuso que eu passei. Porque assim, gente, vocês sabem que eu sou um livro aberto, né? Se for pra ajudar, não tem problema. Tô fazendo terapia mesmo, tá tudo certo. Teve uma situação que eu lembrei que eu passei por um abuso, que eu era criança, eu até tava comentando com a Paula, Sim. antes da gente iniciar, que eu ia na casa de uma amiga minha, e aí o que acontecia? Quando a menina saía de perto,
o pai vinha, me entregava uma boneca e ficava se esfregando em mim. E enquanto eu brincava com a boneca, ele ficava se esfregando e falando da boneca. Eu nem sabia o que era que estava acontecendo. E eu nem tinha consciência. Isso pra mim não gerou trauma, pelo que até agora eu sei, né? Não gerou um trauma. Mas eu lembrei disso, tipo, lavando louça há um tempo atrás. Sim. Assim, eu acho que eu lembrei dessa situação há uns 3, 4 anos, mais ou menos. Uhum. Eu lembrei disso, eu falei, nossa, olha isso. E eu lembrava dele me entregando a boneca, brincando e se esfregando. Ele tava vestido, tudo, mas nessa situação. Então, às vezes a pessoa passa por esse tipo de abuso também, né? Que não Sim, tem. Esse tipo de abuso é sexual ou não? é sexual. É É sexual. sexual. Não é Existe. só o que a pessoa tira a Não, roupa, não. não, não. E existe também um outro tipo de abuso, e isso é para as adolescentes, para mães de adolescentes ficarem atentas. E você compartilhou algo e de segunda-feira é o dia da minha sessão de terapia. E ontem eu tava na sessão de terapia e eu lembrei de algo que aconteceu comigo. E olha que interessante, acho que eu fiquei pensando muito sobre isso, né? E aconteceu comigo, eu devia ter, sei lá, uns 9 anos, mais ou menos. Eu morava em Santos. Santos é muito calor, né? Então a gente tá sempre de short, de roupa, com menos roupa, né? De top, enfim. E eu lembro de eu estar com a minha irmã caçula, nem sei se ela lembra disso, né? A gente estava voltando da casa da minha avó para casa da minha tia e passou 2 meninos de bicicleta e passaram a mão em mim. E eu lembrei isso ontem no meu processo de terapia. Eu já lembrava, mas não era assim, algo que passava batido, né? E ontem na sessão de terapia me deu um start que esse menino passou a mão em mim e eu não lembro muita coisa, mas eu lembro de ter gritado e tinha uma bicicletaria na frente, e o dono da bicicletaria colocou a gente pra dentro da bicicletaria e queria ligar pra minha tia, porque eu morava com a minha madrinha, né? Ligar pra minha madrinha pra ir buscar a gente. Só lembro disso. Mas não deixa de ser um abuso. E na Sim. minha cabeça, quando eu era até ontem, não era um abuso, porque era um adolescente. E isso acontece, é muito comum entre adolescentes, de abusar de outras mulheres, de passar a mão em outras meninas adolescentes por causa disso, né? E é muito. E outra coisa que também você me perguntou no começo e eu não tinha me ligado nisso. Outra questão que é um alerta muito, muito importante é falar sobre o corpo da menina. Ah, porque já tem corpo de mocinha. Meu, a criança tem 6 anos. Ai, que já tem corpo de mocinha. Olha como que tá isso. Olha a cinturinha fina, o bumbum já é redondinho. Ah, entendi. O homem fazer O comentários homem da fazer observação, observando. Exatamente, exatamente. E às Aí já é vezes um alerta. já é um alerta. E é um alerta também para mães. Às vezes a mãe fala: olha lá, já tá com corpo de mocinha. Às vezes o homem nem olhou com esses olhos. Depois que a mãe tá falando que tá com Depois corpo que a de mãe mocinha. falou, Então é um alerta sobre isso também. nossa, é verdade, hein? E isso acontece no momento, eu acredito que é de uma forma muito comum, né? Ah, Sim, você vê a evolução, mas você não percebe que aquilo ali pode exatamente. mexer em Exatamente. um negocinho aqui na cabeça, né? É Que dá verdade. ruim. É verdade. Uhum. Entendi. Então, Nossa. são questões que passa despercebido, né? E assim, pra mim, eu lembrei isso no meu processo de terapia, mas não me gerou um trauma também. O menino ter passado a mão em mim ali, não me gerou nenhum trauma, mas poderia ter gerado. Poderia, porque não é o que às vezes a gente fala, né? O que talvez pra mim não tenha sido traumático Uhum. pra outra pessoa, algo que foi menos do que isso, como passar a mão da forma Sim, que foi traumático já. exatamente. E aí bloqueia a pessoa em várias áreas da vida dela, né? Exato.
Desconfiança. Acredito que a pessoa pode se sentir desconfiada das Sim, pessoas, né? sim, com E não certeza. entende o porquê que vem aquela desconfiança. Exatamente, exatamente. Então, são alertas e que dá pra tratar. Mas por que que você não gosta do teu corpo? Por que que você quer esconder? O que você gosta em você? O que você acha bonito? Então, são perguntas que a gente vai fazendo pra ir descobrindo. Por que você se sente tão confortável com essa blusa larga, né? E muitas meninas falam, não gosto do meu seio, é muito grande ou é muito pequeno, né? E precisa entender o porquê que não gosta. Então é um alerta aí pra gente ir tratando. Pois é, mulherada. Fiquem atentas. Exatamente. A gente tava papiando, né, antes de começar. Você tinha comentado que a maioria dos abusos são feitos por pessoas conhecidas, Próximas. próximas. Exatamente, exatamente. O IPEA, que é quem investiga isso e de onde eu analisei, além dos abusos que eu ouço e que eu vejo em estudos de caso, né, a maioria das pessoas, só essa minha paciente em específico que foi estuprada por alguém de fora, tá? Que foi um homem que passou na rua, colocou ela no carro e estuprou. A maioria são pessoas conhecidas. Apenas 17% dos casos de estupro no Brasil são com desconhecidos. O resto é tudo pessoa conhecida. Pode ser o marido, o pai, O o irmão. tio, o avô, o irmão. Então, são pessoas próximas. Ou amigo do amigo. E aí serve, isso aí cabe muito pro pessoal que frequenta a balada, né? E que tem vários escândalos aí que a gente vê na televisão, mas tem muito, a maioria são pessoas conhecidas, pessoas próximas, porque pessoas próximas têm a confiança da vítima. Eu confio em deixar o meu filho na casa do fulano. Eu confio que o vovô olhe a netinha. Eu confio. Então é muito mais fácil. Esse pedófilo, esse abusador, não vai pegar qualquer um na rua. Ele vai pegar a vítima vulnerável que tá mais próximo. A partir de quantos anos que é interessante explicar, tanto para a menina como para o menino, estar atenta ou atento a isso? Eu não sei se é interessante falar sobre isso ou não falar. Tá. Eu sempre aconselho que fale. Tá dando banho na criança desde pequeno. Ó, ninguém pode tocar aqui, ó. Só a mamãe e o papai. Ah, Estipular entendi. as pessoas que podem tocar a criança desde pequena. Eu sou avó de uma menina de 5 anos e desde que ela era pequena eu ensino. Só a Você já vovó e a fala. mamãe que pode lavar. Então, ela já sabe que é só certas pessoas. Eu vi um vídeo de um influencer na internet que ele tem uma neném recém-nascida, né? Uhum. E aí eu vi ele comentando e eu achei isso muito legal. Que é uma neném, tipo, bem neném mesmo, que ele pede licença toda vez que ele vai trocar ela. Legal? Ele pede licença. E aí, fizeram essa pergunta pra ele, né? Uhum. Por que que você pede licença pra ela toda vez que você vai trocar? Porque eu quero que ela aprenda desde já que pra tocarem no corpo dela tem que ter o consentimento dela. Sim, muito legal isso. Muito interessante, fantástico. E precisa, é algo que precisa ser dito, né? É algo que precisa ser dito na internet, né? Que E é onde pelo todo mundo próprio acessa. pai, né? Exato. Mostrando isso que, tipo, olha, eu sou seu pai, tô te pedindo licença, então qualquer outra pessoa tem que Sim, também ter a sua permissão. claro, claro, é isso mesmo. Perfeito, perfeito. E com a minha neta, eu acho que desde quando ela ficou em pé, que a gente dava banho em pé no chuveiro, e eu, todas as vezes, ela não morava comigo, e quando ela ia pra minha casa, eu dava banho, né? E aí eu falava, ó, aqui não pode mexer. E aí, e hoje ela tem 5 anos, ela lava, ela se lava. As partes íntimas é ela que lava. É ela que lava. Então, e aí a gente já ensinou que não é assim, que não pode. Não pode. Então a gente toma todo um cuidado para que ninguém fique nu na frente dela,
Eu tenho um filho de 17 anos, ele nunca ficou de cueca na frente dela. Então tem essa educação sexual. Isso é educação sexual e precisa partir de casa também. Essa questão também de um ficar, né, Sim, nu ou de cueca, cueca, calcinha, sutiã na frente um do outro. Quando você tem muitos irmãos, isso se torna meio que comum. sim. Não sei se não é o ideal isso acontecer. Quando vai ficando mais velho, não. A partir de quantos anos você recomenda que isso evita? Porque eu lembro que em casa era tudo escadinha, né? Uhum. Minha mãe pegava um de cada um e ia dando banho, linha de produção. Sim, eu acho que até os 6 anos ainda é ok. Todo mundo peladinho junto, tá tudo bem. Porque quando a menina. Hoje em dia as meninas transformam o corpo muito cedo. É, eu vejo umas meninas aí com 13 anos, com um corpão, e eu, quando eu tinha 13, parecia uma varetinha. É engraçado, né? Eu também era super magrinha, então não tinha corpo de mocinha, né? Hoje a gente vê menina de 9 anos que já tem um peitinho, né? Vamos Sim. colocar assim, já tem uma saliência. Às vezes é porque é mais gordinha, e aí tem. E aí já não é legal. Já é. Não dá pra ficar se trocando, né? Na frente do 6 outro. aninhos aí, Eu acho então. que é 6, 7 anos já dá pra começar a não ver totalmente o outro nu. E isso é interessante porque, né? Eu tenho um irmão de 7 anos. Uhum. E o Arthur, eu vejo ele como um neném. Só que ele já tem 7 anos. Exato. Então, quando você convive, né, com a pessoa, Sim, querendo ou não, falar, não, até aqui é ter a consciência por ela, né? sim. Por ela, por ele, né? Sim, sim, exatamente, exatamente. É, precisa, principalmente mães, às vezes a mãe fica muito nua na frente do filho e tudo mais, e o pai também. Eu acho que o pai menos, O né? pai menos, eu acho que é mais a mãe. Mais da mãe, normalmente o pai é menos. Porque, assim, eu não lembro do meu pai nem de sunga. O meu pai nem de sunga. Agora, minha Sim, mãe eu lembro. Isso porque, sei lá, né? Acho que é natural isso natural, acontecer. sim, uhum, sim. É Então a gente precisa interessante. tomar alguns cuidados. E com o menino, porque com a menina a gente ensina, Uhum, olha, ninguém pode tocar a não ser eu e assim por diante. E o sim, menino, como que você educa pra ele não tocar, sim, mas também não ser tocado? Porque ele tem que aprender que ele não pode fazer as duas coisas, né? sim, uhum, sim. Da mesma maneira que a menina, ó, aqui não pode tocar, não é qualquer pessoa que toca nas suas partes íntimas. Porque assim, quando a gente fala de estupro e de abuso, a gente pensa só em mulheres. Não, mas tem muitos homens que são estuprados, que foram estuprados, existem, né? São 10% dos casos, são homens que são estuprados. E você falando disso é muito importante, porque a gente não para pensar, a gente toma muito cuidado com as meninas e não com os meninos. Quando meu filho era adolescente, hoje ele tem 17 anos, ele ainda é adolescente, mas eu lembro que ele tinha uns 14 mais ou menos, e aí ele me trouxe algo, a geração da internet, que tava tendo um golpe aí, que o menino mandava foto nu em troca da foto da menina, então era um adulto, e aí enviava uma foto de uma menina pelada, e aí o menino mandava, e esse menino era chantageado. Nossa, E aí, gente, quando que meu filho me contou, eu loucura. comecei. Você não manda foto pra ninguém, pelo amor de Deus. E se alguém te chantagear, você me conta. Olha isso. Porque acontece. Então, assim, orientar, gente. Porque por mais que a gente. Não a internet não é da minha geração, tá? Hoje eu tenho 41 anos. Quando eu tinha 15, a internet não era como hoje, né? Então, não é da minha geração. Então, são crimes, são questões que a gente nem imagina Nem imagina. e que acontecem. E que acontecem tranquilamente. Então a gente precisa conversar. Orientação vem de casa. E como a gente consegue identificar, tem como identificar alguns traços desse suposto abusador?
Você comentou sobre a questão das falas dele. Mas as ações, tem alguma outra ação que, por exemplo, no trabalho, abuso no trabalho, porque se vê muito abuso no trabalho, o que é que a mulher pode considerar que é um abuso? Eu tive um chefe, eu comecei a trabalhar bem cedo, com 14 anos de idade, fora de casa. E eu lembro que ele trabalhava mais meninas com ele. Ele já era velho. E eu presenciei ele dando um tapa na bunda de uma das meninas. Olha que absurdo, gente. Falei que ia ser polêmico, né? Mas tá Sim. bom. Dando um tapa. Só que as meninas eram novas também e parecia que, tipo, não conseguiam enxergar a maldade naquilo. Sim. E aí teve uma vez que ele veio em mim e falou assim: olha essas bochechas. E apertou. Chegou bem perto. Aí eu, oxi, tipo, meio já desconfiada, né? Sim. Qual é o limite? Como nós podemos nos posicionar dentro desses ambientes de uma forma que as pessoas não vão falar que, ai, você tá se fazendo de vítima, tá não sei o quê, porque, infelizmente, nós mulheres passamos por essas situações. Falar, você que tá exagerando, Sim. acha que fica olhando pra você e não, tem nada a ver. Sim. É muito comum, né, no trabalho, e é muito polêmico falar, né, do trabalho, porque é meu chefe, né, eu vejo muitos relatos, né, eu participo de alguns grupos de terapeutas e eu escuto muitos relatos do pessoal que tem essa questão no trabalho, que o chefe fala uma gracinha, e aí existe o medo. E se eu denuncio? Muitas empresas, eu tenho palestrado em algumas empresas, e muitas delas têm um ramal lá que você denuncia sem que saibam que é você, tem alguma coisa assim. Que Então, legal! vale a pena, mas são grandes empresas, não dá pra falar isso num escritório que trabalha 5 pessoas. Não. Não dá, né? Então, assim, de repente começar a cortar essa intimidade. Porque a gente é mulher, a gente sabe, a gente dá um sorrisinho a mais, a pessoa acha que a gente tá afim e não tá. A gente Só só quer está ser sendo educada. simpática. É. Exatamente, eu só tô sendo simpática. E existe essa questão também, que é muito importante ressaltar. E ir cortando aos poucos. Você disse do trabalho, eu lembro que na época que eu era cabeleireira, acho que o primeiro, o segundo salão que eu trabalhei, era um homem, um senhor, que devia ter uns 60 anos, e ele era casado com uma pessoa de 35. E ele era meio safado, assim. E ele jogava indiretinha, toda hora era indiretinha pra todo mundo. E eu sempre fui a mais brava, né? E a mulher dele era muito ciumenta. E quando eu comecei a trabalhar lá, eu já percebi como era a dinâmica do salão. E uma vez ele falou pra mim assim: é algo bobo, olha como é bobo, mas eu já tinha tido a sacada antes. Ele falou assim: ele tinha uma foto dele em cima de uma moto. E, gente, eu não sei nada de moto, mas eu sei que era uma moto grande. E aí ele falou assim: olha só, uma máquina em cima da outra. Falou pra mim. Que ele era uma máquina em cima de uma moto boa, né? Acredito eu. Só olhei assim pra cara dele, assim, fiz uma cara de deboche. Falei: não, é um velho em cima de uma moto. Achando que você ia concordar. Exato. E se você, tipo, por ter medo de se posicionar nessa Exato. situação, falar, dar risada ou falar a verdade. Uhum. Tipo, só pra não Sim, constranger ali, não gerar um... exatamente. E a gente tava na recepção do salão. Tinham outras pessoas, a esposa dele estava junto. E aí ela falou, bem feito, por isso que eu gosto da Paula. Porque ela era muito ciumenta. E eu me posicionei. E aí depois eu fui pro fundo do salão e contando para as outras meninas o que eu tinha dito. Eu falei, ele não se enxerga, aquele velho que não sei. Comecei a falar e as meninas, que ele tava atrás de mim. Nunca mais ele mexeu, porque ele já sabia. Mas ele tinha o costume de dar algumas indiretinhas ali. Tem que pontuar, né? O limite. Você precisa trazer esse limite. E na rua também, já passei por situações. Andando na rua, já falei que eu era magrelinha, né? Quando eu tinha meus 10 anos de idade.
Com 14 não era diferente. Sim. Eu ainda continuava magra. Mas eu já trabalhava. E eu lembro que em algumas situações eu ia de ônibus, de vez em quando eu ia andando. Andando, eu via que andando, indo trabalhar, cara atrás de mim, olhando e mexendo. Uhum. E ele vinha do meu lado e ficava me encarando. E tem alguns que dá medo. Só que eu sou meio brava. Tipo, às vezes, dependendo, né, de qual Emily você merece, eu sou uma. Sim. E eu já nervosa com aquele cara olhando pra mim. Aí eu falei assim: o que é que você tá olhando pra minha cara? Falei. Na hora ele já, tipo, virou pombo, né? Você Uhum. tá ficando louca? Me chamou de vagabunda e tal, que não sei o Sim. que. Mantive ele seguindo reto, morrendo de medo, né, dele Sim. fazer alguma coisa, mas eu me posicionei. Pode ser, e era durante o dia, e isso tinha pessoas ao meu redor. Imagina se eu não falo nada. Se ele vai, começa a falar mais coisas, ou se por acaso, né, por falta de não me posicionar, ele ataca, ou sei lá, Sim. não dá pra saber o que pode passar, né, na cabeça da pessoa. A gente nunca sabe. Eu não vou dizer que eu nunca passei por isso, porque eu sou a pessoa mais desligada do mundo. Gente, se vocês me verem na rua, e não sou metida, tá? Eu só não reconheço as pessoas, eu não presto atenção. Eu não fingi que eu não conheço, tá? Então, assim, eu nunca reparei nisso. Então, mas já aconteceu uma vez, a pessoa, eu lembro de, olha só, eu tenho 41 anos, eu já andei muito a pé e de transporte público. Eu lembro somente uma vez um homem que passou ao meu lado, ele parou e ficou falando um monte de coisa, assim, tipo, ah, nossa, você é gostosa, eu tô isso, eu tô aquilo, não sei o quê. Começou a falar um monte de coisa pra mim. Eu fiquei com muito medo e entrei na loja, que eu tava na frente de uma loja. E eu entrei na loja, mas porque eu fiquei com muito medo, porque ele foi muito agressivo ali com as palavras, né? E foi a única vez, porque eu sou muito desligada. Acredito que tenha tido olhares, sim, pessoas olhando e tudo mais, mas eu sou muito desligada. Então, mas vale a pena, sim, procurar ajuda, entrar numa loja, Já se cumprimentei esquivar. gente na rua que eu não conhecia, porque eu via que tinha alguém me seguindo. Cumprimentava, pegava, oi moço, tudo bem com você? Ó, tô te cumprimentando, porque eu tô vendo que estão seguindo. Aí ele olhava e falava, olha, estão virando, estão indo embora e tal. Aham, Então eu acho que eu comecei a ficar ligeira, né, com as situações que acontecia em ônibus, da pessoa ficar se esfregando. sim. E aí eu pode parar de se esfregar. Pessoa meio bruta, né? Mas eu não, por um lado, agir dessa forma, mas eu não acho que seja a maneira mais inteligente, porque também não dá pra saber qual vai ser a reação da pessoa, Do né? outro, exatamente, mesmo porque a força física de um homem é maior do que a força física de uma De uma mulher. mulher. Então, é algo que a gente precisa ficar atento. É óbvio que na hora da raiva ali, que a gente Nossa, fica na muito hora da raiva, brava a gente fica brava. e a gente xinga e a gente grita, né? Mas é muito, muito comum que isso aconteça. E também é um tipo de abuso, É um abuso. um abuso verbal É. e que acontece com desconhecidos. Esse daí foi com desconhecidos. Com desconhecidos. Então, gente, fiquem atentas, tá? Mulheres, homens com crianças, né? Sim, Não é porque é o tio, não é porque é, sei lá, o avô, o pai que não pode acontecer. Porque sim. não que também essas pessoas tenham culpa disso, porque talvez o histórico dessas pessoas, né, também podem ter passado por situações, ou sei lá, né? Aí é muito mais profundo, né? É muito mais psicanalítico. Pois é. É profundo, é profundo. Porque normalmente não é passando um pano pro agressor, não é passando um pano, longe de mim isso, né? Mas normalmente talvez ele tenha sido abusado também, talvez ele tenha visto isso como normal. E Tem aí muito isso. passa por essa situação. Exatamente, exatamente. Tem um ponto aqui que a gente abordou, né, sobre a questão das mulheres que às vezes engordam ou usam roupa larga ou evitam usar algum tipo de roupa para não chamar a atenção, né, Sim. das pessoas. Só que
Eu não sei quem é, né? Tem um tipo de abusador aí que eu não sei como diferenciar. É que ele tem os traços da pessoa que ele quer meio que abusar, Um né? biotipo. Ele tem um biotipo, né? Tem alguns abusadores que têm um biotipo, sim. Esse daí já entra. Depois eu vou fazer essa pergunta pro Denis. Ele já entra no ponto de ser um psicopata? Quando ele tem traços? O Denis tá aí Nem atrás, né? sempre. Tira uma. Vamos chamar ao vivo. Ao vivo. Requisitado. O psicopata abusador, ele tem um traço de tipo. Da pessoa como que ela é? Se ela tem um perfil pré-definido, Por... pessoas assim vão sempre ser psicopatas abusadores? Não. Ela vai ter uma estrutura psíquica perversa. Não, o psicopata, Certo. ele não sei se é o psicopata, que ele desenha o perfil da pessoa que ele quer abusar. É o psicopata. Psicopata, aí sim, exatamente. Eles têm um padrão. É um Padrão padrão. das vítimas. Aí é psicopatia. Então é isso aí. Obrigada. Por nada. É porque às vezes eu não sei explicar a pergunta, né? O psicopata, né? Então, Sim. às vezes a pessoa fica com medo da roupa que ela vai usar, de usar maquiagem, daquilo. Só que a pessoa que tem esse perfil de ser um estuprador, né? Que pode acontecer Sim. algo nesse sentido, um psicopata, ele já tem traçado, né? Quem é o perfil Sim. dela. Sim, E aí, tem. então, às vezes você fica aí se cobrindo andando de burca e ele quer, ou o contrário, né? Você fica andando toda cheia de burca. Ixi, agora deu bug aqui. E de repente é o perfil. É o pessoas perfil, é cobertas. isso aí. É o perfil de pessoa. Gosta de pessoas cobertas. Quando a gente fala, pegando o gancho aí, quando a gente fala sobre a roupa, porque foi estuprada porque tava com a roupa curta. Então, em países como Marrocos, por exemplo, que elas usam burca, as mulheres são estupradas também. Então, Pois é. não é algo, não tá relacionado ao A roupa corpo, a roupa curta, curta, ao corpo. exatamente. Ai, essa foi boa, hein? Ai, gente, Foi só eu. boa. O Alan tá aqui. Se preparem que vocês vão ver um cortinho desse daí. Paula, muito bom. Acho que a gente conseguiu trazer um assunto Sim. muito importante de uma forma mais leve, né? Sim, sim, mais leve. E é muito importante e muito polêmico ao mesmo tempo, porque as mulheres têm vergonha de se expor. Mulheres não tenham vergonha. Falem, nem que for pro terapeuta. Coloquem pra fora, denunciem, né? Porque é muito importante trazer isso para mulheres. Sim. É muito. E querendo ou não, talvez você ache, passei por isso na infância, mas não vou falar pra ninguém, já tá tudo bem. Sim. E aí você observa outras áreas da sua vida que não tá indo, que você faz e não tá fluindo. E que às vezes pode ser por conta Exato. dessa situação. Então, procurem ajuda, conversem com pessoas. A Paula faz parte do Espaço Up, né? Isso. Aí, Paula, deixa o seu contato pro pessoal, quem quiser entrar. Sim, sim. Meu contato é o @paula.aota. Eu falo em todas as minhas palestras que eu demoro para responder, mas eu respondo todo mundo. Sempre respondo. Sou eu quem respondo, tá? Porque para que não fique a dúvida, só eu tenho a senha do meu Instagram, só eu respondo. Podem mandar perguntas. Normalmente, quando eu palestro, chove um monte de pergunta depois. E aí, eu atendo no Espaço Up, @_Spaco Up _ de novo, o Instagram lá da clínica. A gente atende com hora marcada. Então, pode me perguntar no Insta, eu respondo. Agenda um horário, conversar, fazer terapia faz muito sentido, pode ajudar demais as pessoas. Colocar pra fora, né? A gente fala que é a cura pela fala, né? Sim. Nada mais é. Psicanálise é isso, é falar. E aí a gente tá aqui à disposição. Muito obrigada. Eu tenho uma mentoria. Posso falar da minha mentoria? Claro. Eu tenho uma mentoria para mulheres, chama Liberte-se. E são 4 aulas ao vivo comigo, através do Zoom ou do Google Meet. E eu falo de diversos temas. Então,
desde crenças limitantes, sabe aquela coisa, menina, fecha as pernas, isso não é coisa de mulher direita. Então, tudo isso afeta a sexualidade da mulher. Nossa, não sabia disso, não. Sim, tudo isso afeta. E a mulher acha que não é digna de sentir prazer. E aí, eu vou falar da primeira, que são as crenças limitantes, e a última aula é como chegar ao ápice do prazer. E dentre essas 4 aulas, uma delas eu falo sobre abuso, que é muito importante. Então, é uma mentoria que eu tenho, que eu faço junto com mulheres, normalmente umas 10 mulheres no máximo. E é 1h30 de mentoria. E no final, eu deixo aberto para perguntas. Então, é direto comigo. É muito, muito interessante, muito bacana. E eu vou abrir turma em breve. Aí, ó, gente, já fiquem atentos, né? Vou abrir turma em breve. Eu quero participar, já tô falando. Será muito bem-vinda. É muito bom. E também tem um workshop, né, que vai Temos acontecer. o workshop que vai acontecer agora esse sábado. Não sei se vai ao ar antes de sábado, mas enfim, vai ter um workshop que a gente vai tratar a dor da mãe, que são os 3 Cs que as mães carregam, que é culpa, crítica e comparação. E eu trago isso e a gente fala sobre a culpa em criação dos filhos, que é a Thalita que vai fazer essa parte. A gente vai trazer comparação, a gente vai trazer culpa, crítica e comparação nos 3 temas. Sobre autoestima, que é com a Sheila, e eu vou trazer culpa, crítica e comparação na sexualidade. Nossa. E assim, só um spoiler do que eu vou falar. Eu vou falar o quanto a gente se compara com atrizes. E atrizes da Globo, tá? Que a fulana é mais bonita, ou que tem um corpo legal e eu não tenho. E chega até a comparação com atrizes de filme adulto, né? Porque ela faz assim e eu não faço. Então, é um pequeno spoiler, vou falar sobre tudo isso. Que é algo que eu também trago na minha mentoria. Eu vou estar lá também no sábado. Será muito bem-vinda. Ainda não sou mãe, né? Mas eu tenho que estar a par, né? De Exatamente. tudo. E tem outros assuntos, né? Com que também vai certeza. ser abordado. Vai E ser é muito bom. legal, muito legal. Pois bem, gente. O seu episódio vai hoje pro ar, viu? Muito bom, muito bom. Falei, gente, quando será que vai pro ar? Muito bom. Vai hoje. Então, o pessoal vai conseguir acompanhar. Ainda dá tempo de se inscrever. Ainda dá tempo. Temos pouquíssimas vagas, né? Mas ainda dá tempo de se inscrever. Maravilha. Acredito que a gente pode... Você vai voltar aqui no podcast pra gente abordar mais assuntos, Sim. né? Porque eu acho que a área da sexologia é gigante, né? Pra falar principalmente da autoestima da mulher. Sim. Então, acho que vai ser bem Exatamente. interessante. Vai ser um prazer estar aqui de novo. Prazer vai ser meu. Gente, muito obrigada por vocês que ficaram aqui até o final. Tenho certeza que vocês receberam um assunto, um conteúdo maravilhoso e deram risada também com as minhas falhas ao vivo. Mas vocês já são de casa, já estão acostumados. E se você não é de casa ainda, né? Não esquece de se inscrever no canal. O Protagonizando acontece toda terça-feira às 20 horas. São homens e mulheres que vêm aqui compartilhar um conteúdo maravilhoso, né? Que ensina tanto pra mim como pra você que está aí do outro lado da tela. Não liga, eu sou meio assim, meio fora da curva de vez em quando, mas tá tudo certo, né? Porque é uma pessoa normal que tá aqui, é isso. Um beijo, fiquem com Deus. E é isso, tchau, beijo.